Imagine encontrar um oásis no meio do Atlântico. Um lugar com águas rasas, calmas e cristalinas. Onde é possível nadar tranquilo. O continente mais próximo fica a 345 quilômetros. Provavelmente é assim que os golfinhos rotadores se sentem ao chegar em Fernando de Noronha. Os golfinhos passam por aqui quase todos os dias. Em Noronha, eles já são parte da paisagem. O mais carismático habitante da mais bela ilha do Brasil. Só que os golfinhos não foram os únicos que descobriram este paraíso. Em 1990, quando eu cheguei em Fernando de Noronha, o turismo estava começando. Naquela época, Noronha recebia algo em torno de 5 mil turistas a cada ano. Hoje, em 2015, a gente tem mais de 70 mil visitantes por ano aqui no arquipélago. E em Noronha tem mais de 50 barcos que saem para observar golfinhos quase que diariamente. A nossa preocupação é que se esse crescimento fosse desordenado, pudesse trazer problema para os golfinhos, como mudança de comportamento ou até fazer com que eles não viessem mais para Fernando de Noronha. Tanto barcos de passeio, de mergulho ou até as embarcações de pesca hoje passam pelos grupos de golfinho. Mas conforme a manobra que essa embarcação faz, eles vão reagir diferente, podendo ou não causar um impacto no comportamento desses animais. Se sabia que Noronha era muito visitada por golfinhos, principalmente o local chamado de Baía dos Golfinhos, que, considerando o número de animais e a frequência, é o local mais provável de se encontrar golfinhos no mundo inteiro. O fato de Noronha ser tão especial para os golfinhos e os golfinhos especiais para Noronha fez nascer uma ideia: criar um projeto para estudar estes animais e orientar o desenvolvimento local para que o turismo causasse pouca interferência na vida deles. Afinal, quem não ia querer visitar um cenário como esse? Cerca de metade da ilha de Fernando de Noronha é uma área de proteção ambiental. E em 1988, o restante do arquipélago se tornou um parque nacional. Além dos golfinhos, Noronha abriga ainda 14 praias deslumbrantes. E as águas quentes e cristalinas são ideais para o mergulho. Mais de 170 espécies de peixes podem ser avistadas nos recifes do arquipélago. E de quebra, Noronha tem um pôr do sol de tirar o fôlego. É neste cenário que surgiu o projeto Golfinho Rotador. Em 1990, nós iniciamos as atividades do projeto Golfinho Rotador com a obtenção da primeira licença concedida pelo então IBAMA, gestor do parque. Nós não tínhamos carro, nós não tínhamos nenhum meio de transporte e íamos a pé para a Baía dos Golfinhos. Passávamos lá o dia inteiro observando os golfinhos sentados na pedra do mirante dos golfinhos. A virada do projeto Golfinho Rotador é com o primeiro patrocínio dado pela Petrobras ao projeto. O que possibilitou elevar em muito a qualidade das nossas atividades. No início do projeto, observando de longe, os pesquisadores perceberam que os golfinhos costumavam chegar logo após o nascer do sol.
Passavam boa parte do dia em águas abrigadas e, à tarde, retornavam para mar aberto. Mas o que exatamente os golfinhos faziam em Noronha? E por que o arquipélago parecia ser tão importante para eles? Só havia um modo de descobrir: olhar bem de perto. Os primeiros mergulhos, a grande dificuldade era entender o que estava acontecendo. Não é tanto golfinho em grupos grandes, passando em alta velocidade, aglomerações, grupos se juntando e se separando, de modo que a gente demorou alguns mergulhos até conseguir entender aquele movimento e separar os comportamentos. Uma das atitudes mais importantes foi aperfeiçoar a técnica do mergulho e a postura diante dos golfinhos. E foi assim, entrando de mansinho no mundo dos golfinhos, que os pesquisadores observaram comportamentos surpreendentes. Alguns golfinhos reduzem a velocidade. Entram em câmera lenta. É como se estivessem em transe. Chegam a fechar os olhos. O estado mais próximo do sono que os golfinhos têm. O lento movimento da cauda apenas mantém o nado e a subida para respirar. Noronha, por vezes, vira uma grande área de repouso para os golfinhos. Mas esse não é o único comportamento vital que os golfinhos fazem em Noronha. Outro, ainda mais íntimo, é raro de ser observado. A amamentação. O leite é esguichado na boca do filhote. E ele mama até cerca de 1 ano e meio de idade. E quando a gente consegue ver de perto uma amamentação, é uma grande satisfação, porque a gente nesse momento tem a certeza que está conseguindo interferir o menos possível no comportamento dos golfinhos e a gente se sente até parte do mundo dos golfinhos. A importância de Noronha para os golfinhos não para por aí. É aqui também que muitos deles são feitos. A hora da reprodução começa com carícias. E até mordidas leves. E quando a coisa esquenta, grandes grupos se agitam. Os machos se posicionam embaixo das fêmeas. E as fêmeas copulam com vários deles em sequência. Os golfinhos rotadores nunca sabem exatamente quem é o seu pai. Outra coisa também costuma despertar o interesse dos golfinhos: um pedaço de alga. Ninguém sabe ao certo a regra do jogo, se é que existe algum.
Mas os golfinhos adoram pegar as algas, passar de uma parte do corpo a outra, ou deixar para os outros golfinhos pegarem. O que para nós parece apenas uma brincadeira, para os golfinhos pode funcionar como um treinamento para aperfeiçoar o nado e outros movimentos do corpo. Algo importante para quem precisa ser um ágil caçador. E quando visitam Noronha, os golfinhos interagem também com outros habitantes do arquipélago. Alguns peixes até agradecem a vinda dos golfinhos. Afinal, ganham comida de graça. Os dejetos dos golfinhos são alimento rico em proteínas. Que presente! Afinal, gosto não se discute. E para nós, que presente os golfinhos dão? Bom, alguns dizem que eles dançam. Um show fora d'água para todo mundo ver. Há quem pense que os saltos são para se exibir. Quem gira mais vezes? Quem vai mais alto? Os golfinhos podem saltar a 3 metros de altura e girar 7 vezes em torno do próprio corpo. Não é à toa que são chamados de rotadores. Mas afinal, qual a verdadeira utilidade dessas acrobacias para os golfinhos? Tem várias hipóteses para a utilização do salto pelos golfinhos e certamente também tem várias utilizações. Uma das que a gente acredita mais é que é um meio de comunicação entre eles. Para cada tipo de salto que os golfinhos fazem, quando ele entra na água, produz uma mancha no formato característico. E os golfinhos, através do seu sonar, conseguem ver esse tipo de mancha e entender a mensagem que está sendo passada por aquele salto. As pesquisas sobre o comportamento dos golfinhos mostraram que Noronha é um lugar importante para descanso, reprodução, cuidar dos filhotes e interagir com outros golfinhos. Com exceção da alimentação, eles realizam em Noronha etapas fundamentais do ciclo de vida. Por isso, o projeto Golfinho Rotador segue monitorando a visita dos golfinhos. Trabalho que começa antes mesmo do sol raiar e é feito por 2 equipes. Um time segue para a Baía dos Golfinhos. A gente faz um monitoramento 6 dias na semana, sempre de segunda a sábado, e a gente tenta chegar aqui às 5h30 da manhã. Aí a gente tem uma equipe de pesquisadores que vão se revezando em turnos até pelo menos 4 horas da tarde. O outro ponto de observação fica no mirante do Forte dos Remédios, com vista para o porto. A rotina daqui é diferente da Baía dos Golfinhos, principalmente pela presença intensa dos barcos aqui na área. De volta à Bahia, diversas informações são anotadas. A gente coleta alguns parâmetros ambientais, principalmente a velocidade e a direção do vento, e a agitação do mar e a claridade da água. Dados que são importantes para compreender em que condições os golfinhos fazem maior uso da baía. O trabalho duro começa mesmo com a chegada dos golfinhos. Cada um tem que ser contado. Golfinho passou, pesquisador clicou. A técnica é trabalhar sempre no momento da chegada, quando o grupo todo nada numa formação mais organizada. Nosso recorde foi de 2.719 golfinhos em 19 de janeiro de 2014. Haja golfinho! E os pesquisadores ainda fornecem material gratuito para observar os golfinhos e dão informações aos turistas que aparecem na baía.
No forte, o trabalho aumenta a partir das 8 da manhã, quando os barcos de passeio começam a partir. A equipe do projeto é agora acompanhada por um fiscal do Parque Nacional. A gente trabalha em conjunto com o ICMBio e o fiscal do ICMBio, e aí ele faz a parte de fiscalização. A gente apenas orienta as embarcações. Embarcação, por favor, diminua um pouco a velocidade, tem um grupo de golfinhos à sua frente. Bom dia, meu nome é Rita, sou bióloga e pesquisadora. Na Baía dos Golfinhos, mais turistas aproveitam para aprender com os pesquisadores e com os materiais informativos preparados pelo Projeto Golfinho Rotador. No fim do dia, os valiosos dados são guardados e analisados na sede do projeto. Até a identificação individual de alguns golfinhos é feita através de fotografias. Tudo possível por causa de marcas e detalhes únicos de cada indivíduo, como essa pequena falha na nadadeira dorsal, que deixa claro que este mesmo golfinho visitou Noronha em 1991 e novamente em 2000. Todos estes dados são analisados com pesquisadores de diversas universidades e rendem publicações científicas. Estas informações ajudam ainda nas tomadas de decisão para preservar a vida marinha de Noronha. O projeto Golfinho Rotador conduz aqui na ilha de Fernando de Noronha o mais longo programa de monitoramento que é da espécie Golfinho Rotador, que é um dos principais alvos de conservação, tanto para o parque quanto da APA de Fernando de Noronha. Através desse acompanhamento de mais de 20 anos aqui na ilha, a gente tem informação suficiente para fazer a gestão da conservação da biodiversidade aqui na ilha. E há ainda uma equipe que realiza as funções administrativas e auxilia em atividades de educação ambiental e sustentabilidade em Noronha. Um exemplo que começa dentro de casa, na sede do projeto. A nossa ideia era proporcionar um ambiente de trabalho e alojamento sustentável para a nossa equipe. O telhado foi projetado para receber toda a água de chuva e, através das calhas, irem para a cisterna. E já que nós temos tanto sol aqui em Noronha, também aproveitamos a energia solar através das placas para aquecimento da água do chuveiro. Temos aqui também 2 esculturas feitas por um artesão local que usou peças que foram parar no lixo e se transformaram em 2 obras de arte. Em nosso jardim nós temos uma parte de plantas nativas aqui de Fernando de Noronha e também frutíferas que nos trazem um alimento orgânico e, além de tudo, sombreiam o prédio e trazem uma beleza especial. O projeto Golfinho Rotador tem ajudado na gestão da área de proteção ambiental de Fernando de Noronha, uma vez que ele traz para a comunidade noronhense ações que visam a sustentabilidade ambiental. Ideias que são discutidas e aperfeiçoadas em reuniões periódicas. Sejam bem-vindos a mais uma reunião de sustentabilidade. Mas estes conhecimentos não ficam só por aqui. A coordenadora de Educação Ambiental e Sustentabilidade desenvolve vários trabalhos na ilha de Fernando de Noronha, como consultoria gratuita para a sustentabilidade ao sistema de hospedarias domiciliares. O projeto Golfinho Rotador fez parceria com os meios de hospedagem da ilha e o grande objetivo desse projeto foi mostrar para o estabelecimento como é que a gente poderia melhorar as nossas atividades, colocando em prática a parte de sustentabilidade, como a água, a energia, o lixo. Aprendemos a ter esse caminho da sustentabilidade porque os estabelecimentos estão todos dentro da unidade de conservação ambiental e precisa ter a consciência da preservação. As atividades do projeto Golfinho Rotador continuam até mesmo após o sol se pôr. O projeto Golfinho Rotador tem sido um parceiro permanente da Escola Arquipélago nas ações de educação ambiental. Mas este ano fez uma inovação quando integrou no projeto a participação efetiva do corpo docente da escola no planejamento das ações. Oficinas e palestras sobre meio ambiente são atividades frequentes. O grupo Maracatu, apoiado pelo projeto Golfinho Rotador, acaba o dia em clima de festa.
Mas os maiores fãs do projeto Golfinho Rotador ainda estão por vir. Quem é aqui que mora em Fernando de Noronha? Qual pequeno noronhense que não ia querer ver de perto os golfinhos? E a melhor parte de observar natureza com as crianças é que elas não conseguem esconder o entusiasmo. Meu filho, venha pra mim! Um passeio de barco cheio de informação e muita emoção. Gosto de ver a satisfação dos turistas quando encontram os golfinhos e de forma alguma a gente quer bloquear esse turismo. Pelo contrário, a gente quer que ele continue por muitos anos, mas de uma forma que os turistas fiquem felizes, que a economia local continue se utilizando dessa forma de passeio, mas que isso não cause nenhum prejuízo para os golfinhos. Um lugar e um habitante especial. A conexão entre Noronha e os golfinhos pode ter milhares de anos. Ninguém sabe ao certo quando eles começaram a visitar o arquipélago. Fazer com que a entrada de nós humanos nessa relação seja a mais harmoniosa possível é o maior objetivo do projeto Golfinho Rotador. Tudo para que moradores e visitantes de Noronha possam continuar a ver um dos mais belos espetáculos dos oceanos.